Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13, que nos diz assim a palavra do Senhor, nosso Salvador. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Podeis sentar, amados. Amados irmãos, a nossa mensagem tem como título o seguinte nesta noite: Despertai, Jesus está voltando. Despertai, Jesus está voltando. Amados irmãos, quando lemos as Escrituras e textos como este, e em outras partes das Escrituras, por exemplo, lá em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo, no versículo 11, ele diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós
cremos. Meus amados, o ensino sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é uma das mais importantes doutrinas da Bíblia Sagrada. Jesus, os profetas, os apóstolos, eles falaram muito, frequentemente, sobre este assunto. E todos os principais credos, confissões, declarações de fé dos cristãos, produzidas no decorrer da história, baseado nas Escrituras Sagradas, fazem menção desta doutrina bíblica. Jesus, ele está voltando. O Novo Testamento menciona a volta de Cristo 319 vezes, além de centenas de referências também no Antigo Testamento. Capítulos inteiros do Novo Testamento foram dedicados a esse tema sobre a volta de Jesus Cristo. Quando nós lemos lá em Mateus, capítulo 24 e 25, lemos lá em Marcos, capítulo 13 também, Lucas, capítulo 21 também, todos estes capítulos foram dedicados ao ensinamento da volta do Senhor Jesus Cristo. E também no Novo Testamento, livros inteiros foram escritos para tratar deste assunto, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve 1º e 2º aos Tessalonicenses. Jesus Cristo, amados, ele nunca omitiu esta verdade. Lá em João 14, versículo 3, ele disse: "E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." Paulo também escreveu aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: "Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada da trombeta de Deus, descerá do céu." Amados irmãos, amada igreja, independente de qual seja a linha escatológica que acreditamos, os apóstolos ensinavam que a volta de Jesus seria iminente, ou seja, algo que pode acontecer a qualquer momento. Um acontecimento iminente é aquele que está sempre pairando acima de alguém, está constantemente prestes a vir sobre ou alcançar alguém, próximo quanto à sua ocorrência. E sabendo destas verdades, amados irmãos, isto fará com que não estejamos focados apenas em nós mesmos ou nos nossos projetos pessoais, mas principalmente devemos, como disse aqui Pedro, as nossas mentes esclarecidas, atentemos estas verdades em primeiro lugar para as nossas vidas. Amados irmãos, o apóstolo Pedro, aqui onde o texto que nós lemos, ele percebe que, como ele diz aqui, já é a segunda carta que ele escreve. Ele estava percebendo que as pessoas estavam questionando a promessa da volta do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas pareciam cansadas de tanto esperar. Estas pessoas, muitas delas, não só perderam a fé, como faziam chacotas a respeito desta promessa. Veja o que é que diz, amados irmãos, aí, o versículo 1 ao versículo 4.
2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos, olha o que é que Pedro vai dizer: procuro despertar com lembranças a vossa mente o quê? Esclarecida. Para que o quê? Vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas por quem? Pelos santos profetas, bem como também mandamento do Senhor e Salvador. Quem é o Senhor e Salvador? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinado pelos vossos apóstolos, pela qual Pedro também faz parte do apostolado do Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua no versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, prestem atenção, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os crentes falam tanto que o Senhor deles, Jesus Cristo, vai voltar, mas já se passou tanto tempo e nada aconteceu. E nós, amados, a vinda de Jesus Cristo já veio, já cumpriu a sua missão aqui na terra, dada por Deus, já voltou, já faz mais de 2000 anos e ainda ele não voltou. Mas Pedro diz: olha, eu escrevo essa epístola para vocês, para que vocês sejam despertados com as vossas mentes que já foram esclarecidas pela palavra de Deus. Meus amados irmãos, Pedro aqui, como apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, esse mandamento que ele ouviu dos profetas do Antigo Testamento, esse mandamento que ele ouviu da própria boca do Senhor Jesus Cristo, seu Senhor e seu Salvador, ele foi chamado para o apostolado, para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ele continua a ensinar os seus leitores, a todos os crentes da sua época e também para todas as eras vindouras, até o retorno de Jesus Cristo, que tenhamos o quê? Com as nossas mentes esclarecidas como estão, sejamos despertados e nunca esqueçamos destas verdades. E também para aqueles que ainda não conhecem o Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomara que Deus esteja também despertando as suas mentes que ainda não foram esclarecidas, que voltem-se para o Senhor, se arrependam dos seus pecados, vivam uma vida que venha glorificar o nome de Deus e assim receba a instrução da parte do Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados, precisamos saber que esta espera até o retorno do Senhor Jesus Cristo não é passiva, mas ela é ativa e ela traz conosco, aqui nas suas instruções, alguns requisitos que devemos aplicar às nossas vidas enquanto o Senhor Jesus Cristo ainda não voltou. E quais são, amados? Aqui, as recomendações dadas por Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, para todos nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós devemos nos comportar? Qual deve ser a nossa postura até o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu quero destacar aqui, amados, pelo menos 4 recomendações que o apóstolo Pedro faz para nós, como igreja, e para você ainda que não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Tomara que Deus fale o seu coração, ilumine a sua mente e você seja salvo pelo poder da pregação do Santo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira recomendação do apóstolo Pedro, de como deve ser a nossa postura até a vinda do Senhor Jesus Cristo,
Se encontra aí no versículo 8 e o versículo 9. Veja o que é que diz aí o texto. Há todavia uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, segundo o apóstolo Pedro, qual é a primeira recomendação para que nós estejamos esperando e a postura que devemos ter até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiramente, precisamos esperar com confiança e não duvidando da palavra do Senhor Jesus Cristo. Pedro aqui é bem claro. Há todavia uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para nós parece demorado, mas para o Senhor não há nenhuma demora. Enquanto esperamos a volta do Senhor, segundo Pedro, devemos esperar com confiança e não duvidando da palavra do Senhor. Devemos, enquanto esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo, devemos estar cuidando da fé que nos foi entregue, pois vivemos em um tempo também, assim como na época de Pedro também, que muitos têm apostatado da fé. Muitos estão se desviando da fé por obedecerem a ensino de demônios, como disse o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Paulo diz lá que muitos estão apostatando da fé, negando até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós, amados, que cremos, nós devemos cuidar, preservar essa fé. Pode todo mundo estar escarnecendo, apostatando, se desviando da verdade, mas nós que cremos devemos continuar perseverantes, cientes que passará céus e terra, mas a palavra do Senhor Jesus Cristo há de se cumprir. E quero que os irmãos abram suas Bíblias, a recomendação que o autor aos Hebreus faz lá no capítulo 3, volte um pouco aí, Pedro, capítulo 3, versículo 12 e o versículo 14. Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14. Veja o que é que o autor aos Hebreus vai nos falar. Tende cuidado, irmãos. Vou repetir, desculpem. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, olha o que é que o autor aos Hebreus diz: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até ao fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Amados irmãos, a recomendação aqui do autor aos Hebreus é que nós tenhamos firmeza na fé que recebemos da parte de Deus
E ele diz: exortai-vos mutuamente. Devemos estar fazendo esta exortação cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Por quê, amados? Nós somos tendenciosos, amados irmãos, a endurecermos muitas vezes os nossos corações às advertências de Deus, como diz o autor aos Hebreus, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança desde o princípio, quando nós a tivemos, a fé, quando cremos no Evangelho. Por isso que Paulo, lá em Romanos 13, ele diz no versículo 11, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Ou seja, a salvação mencionada por Paulo, a salvação mencionada por todos os apóstolos, até por Pedro, nos mostra que a redenção final de Cristo está chegando. Quando Cristo voltar, será concretizado e tudo será finalizado. Ou seja, cada dia que se passa, nós vamos nos aproximando cada vez mais para, de uma vez por todas, acontecer o quê? A concretização da nossa salvação, que nós cremos desde o dia da nossa conversão, e o desfecho final será com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, onde estaremos para sempre com Ele em glória. Então, amados, fica esta primeira recomendação para todos nós, como povo de Deus, e para que você também, que ainda não foi despertado pela palavra de Deus, você possa crer e fazer parte do povo de Deus, para que possa, assim, estar esperando a volta de Cristo, confiando na sua palavra e não duvidando, assim, desta verdade ouvida, pregado nas igrejas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também há uma segunda recomendação que Pedro faz aqui no texto, se encontra aí no versículo 10 do capítulo 3 da sua segunda carta, que diz assim: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, também a terra e as obras que nela existem. Amados irmãos, enquanto não chegar este grande dia do Senhor, nós devemos estar esperando com vigilância. Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 24, versículo 42 e 44, Jesus Cristo disse, nós lemos também na leitura devocional lá de Lucas, que vai falar também essas mesmas palavras aqui que Mateus também fala. Ele diz: portanto, vigiai, porque não sabei o dia em que vem o Senhor Jesus Cristo. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E de onde Pedro aprendeu aqui essas palavras? Virá, entretanto, como um ladrão, da própria boca do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele transmite aqui: meus irmãos, estejam atentos, que a volta do Senhor Jesus Cristo virá como um ladrão vem para saltear uma casa. Você não espera, é repentina, é surpresa. Mas vocês que estão com as mentes esclarecidas, precisam estar vigilantes. Vigiem, orem. Irmãos,
devemos estar orando e dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Minha mente já foi esclarecida por Ti. Eu tenho esta convicção. E a coisa que eu mais anseio é ter um encontro maravilhoso contigo. Jesus destacou também nos evangelhos claramente a necessidade da vigilância e expectativa sobre a sua volta, onde ele conta várias parábolas. Dentre elas eu quero destacar 3. A parábola da figueira, a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens também. São parábolas como estas que devemos estar aplicando para as nossas vidas, retirando os ensinamentos, como tantas outras passagens das Escrituras, para que nunca estejamos esquecidos da exortação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em todas essas parábolas, Jesus nos mostra o risco de levarmos uma vida descuidada e relaxada diante desta promessa e acharmos que estamos no reino, que na verdade estamos ainda fora. A parábola do servo bom e do servo mau, um sabia qual era a sua obrigação e não fez. O que não sabia, depois, caindo em si, se arrependeu e fez. As virgens estavam todas juntas, eram 10. 5 vigiaram, 5 não vigiaram e ficaram de fora. Não houve mais tempo. Amados irmãos, se Jesus contou estas parábolas, é porque também acontecerá assim também na vinda do Filho do Homem. Devemos estar apercebidos, vigilantes, atentos, não esmorecer, embora que pareça demorado. Jesus está voltando. Te prepara, igreja. Às vezes nos preparamos para tantas coisas, esquecemos do principal. Esta é a segunda recomendação de Pedro. Precisamos esperar a volta do Senhor, primeiramente, confiando e não duvidando. Segundo, esperando com vigilância. Mas também, em terceiro lugar, Pedro faz outra recomendação. Versículo 11 aí, do texto que nós lemos. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, preste atenção, deveis ser tais como os que vivem em quê? Em santo procedimento e piedade. Terceira recomendação de Pedro, que devemos esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Precisamos esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo em santo procedimento e termos uma vida piedosa. Amados irmãos, não é o pastor Valdes, ou o pastor Rubens, ou qualquer outro pastor, ou qualquer outro pregador que está dizendo esta verdade. Mas é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que está falando a mim e a você nesta noite. A igreja precisa esperar o Senhor também em todo santo procedimento e piedade. Aqui, amados, Pedro diz com toda clareza, esperando que essas coisas aconteçam,
Empenhai-vos por serdes achados por ele em paz. A outra versão que diz, sem mácula e irrepreensíveis. Aqui na que nós lemos é o quê? Em santo procedimento e piedade. Amados, a Bíblia faz várias recomendações acerca dessa verdade. Precisamos buscar uma vida de santidade diante do nosso Deus e esperarmos a sua volta. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos, sigam a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe por quê, amados? Nós vivemos num mundo que ele é atraente. Tem tantas coisas, aspas, boas, que satisfazem a nossa carne, a nossa velha natureza. Mas a Bíblia também nos fala, ela é clara, em dizer que a inclinação para essas coisas do mundo e para a carne nos leva à morte. A santificação, amados, uma vida piedosa, não é uma opção, é uma determinação do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Só vai subir com Ele quem estiver praticando esta verdade. Não se engane. Quando Jesus, amados, fala na sua palavra, para fazermos discípulos, Ele manda também que devemos ensinar a guardar todas as coisas que Ele ensinou. Implica em viver uma vida segundo o padrão de Deus e não segundo o padrão do homem. Devemos levar a palavra de Deus, mas também ensinarmos todas as coisas que Jesus ensinou, e dentre estas é viver uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ou então estaremos ensinando errado. Vida aos pés do Senhor é vida de santidade. Pregar o Evangelho é falar para viver uma vida de santidade diante do Senhor, ter o padrão de Cristo em sua vida, e não segundo as inclinações do mundo. E ai de qual for o pregador que não pregar essa verdade, porque ele vai ser cobrado por Deus. Está enganando a ele e enganando aos seus ouvintes. E Deus tenha misericórdia de mim, que eu estou falando aqui para os irmãos. Por isso que Paulo disse aos romanos, nada podemos contra a verdade, a não sermos a favor da verdade. A Bíblia é a verdade de Deus. Queremos nos santificar? Jesus orou, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, amados, para aqueles que creem na volta do Senhor Jesus Cristo, devemos esperar, confiando e não duvidando, termos uma vida vigilante de oração, termos uma vida de santo procedimento, mas também em quarto e último lugar, está aí no versículo 12, do texto que nós lemos. Esperando e apressando a vinda do dia de Cristo, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão.
Quarta e última orientação do apóstolo Pedro, para nós esperarmos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Precisamos cumprir o nosso compromisso como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Pedro diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O que isso significa? Pessoalmente, amados, creio que quando Pedro diz que devemos apressar a vinda do Senhor, está se referindo a um senso de urgência e responsabilidade que nos impulsiona a levarmos esta verdade àqueles ainda que não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vários mestres da teologia fizeram esta mesma afirmação, com base em alguns textos bíblicos, especialmente um que eu quero citar aqui, está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz: e este evangelho do reino será pregado por todo o mundo, em todas as nações, então virá o fim. Creio que Pedro tinha esta consciência, a urgência de nós pregarmos o Evangelho. Pedro tinha consciência que muitos ainda precisavam chegar ao arrependimento, quando diz aí no versículo 9, a parte B: pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amados, eu quero destacar uma coisa aqui interessante. Sei que muitos teólogos discordam de que aqui apressar a vinda do Senhor não tem nenhuma relação com o arrebatamento da igreja. Tem alguns teólogos que dizem que não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. No entanto, eu, como pregador do Evangelho, não estou preocupado com o tempo escatológico. E creio também que Pedro não estava preocupado com isso. Independentemente de qual seja a linha escatológica que nós adotamos ou nós cremos, seja pré-tribulacionista, seja milenista ou pós-milenista, devemos ter sempre uma atitude do compromisso com o reino de Deus. Isso significa priorizarmos o que Deus tem como prioridade, pregarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele mesmo nos ensina lá em Mateus: ide pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Assim, nós estamos apressando a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo próprio falou: enquanto esse evangelho do reino não for pregado a todas as nações, então não virá o fim. Tem que ser pregado. E que implicações tem isso para todos nós como igreja? Isso implica, amados, que devemos nos tornar cristãos ativos na obra do Senhor. Sabendo destas verdades, amados irmãos, esta é uma recomendação que Pedro faz também, de estarmos levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Devemos ser cristãos ativos na obra do Senhor. Implica também em vivermos o Evangelho em toda a sua plenitude, dando testemunho não só de palavras, mas também com o nosso santo procedimento, como diz as Escrituras Sagradas, que devemos dar um bom testemunho, para que os homens
vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Implica também investirmos nossos recursos, sejam eles financeiros, seja ele o nosso tempo, seja a nossa dedicação ao propósito de Deus, para que Ele venha, com a sua graça, estar salvando pessoas, famílias, para a glória do seu nome. Irmãos, tem uma palavra para todos nós como igreja nesta noite. Diante de tudo que foi exposto pela palavra de Deus, precisamos nos perguntar: estamos mesmo, amados, esperando, vigiando, nos santificando e apressando a vinda do Senhor? Qual é o nosso nível de compromisso com o propósito do Senhor? Que tipo de vida nós temos levado diante de Deus? Uma vida de santidade? Uma vida de carnalidade? Uma vida de desprezo pelas coisas do Senhor, deixando para segundo plano as coisas do Senhor? Temos mantido viva esta promessa em nossos corações, que Jesus Cristo, a qualquer momento, Ele pode voltar. Estamos preocupados com a nossa própria vida. Estamos vivendo uma vida, como foi citado aqui anteriormente, santo procedimento, uma vida de piedade, uma vida de vigilância. Qual o projeto mais importa para as nossas vidas? Os nossos, ou principalmente, ou a primazia, o do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, despertemos nossas mentes esclarecidas. Porque as coisas que estão aí, a sedução das coisas que estão no mundo, elas muitas vezes adormecem a nossa mente. Ficamos dormindo espiritualmente. Estamos vendo com os nossos olhos as coisas acontecerem. Os sinais são visíveis. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele faz também um alerta para os crentes de Éfeso. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Havia muitos cristãos na igreja de Éfeso. Isso não é coisa do pastor Valdos, isso não é coisa de nenhum pastor, tem que ser pregado nos nossos dias, porque se na igreja de Éfeso já acontecia isso, acontecerá até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Desperta, tu que dorme dentre os mortos, levanta-te e Cristo te iluminará. E concluo dizendo o seguinte, amados: devemos ser cristãos, devemos ser uma igreja diligente. Como, pastor? Acerca do que nós ouvimos nesta noite, que a palavra de Deus eu creio que falou ao seu coração. Em primeiro lugar, devemos confiar na palavra do Senhor. Que Jesus vai voltar, ele não devemos duvidar. Passará os céus e a terra, mas as suas palavras se cumprirão. Segundo, devemos estar orando. Jesus Cristo nos ensina também lá em Mateus 6. Venha o teu reino. Apocalipse 22, 20. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Terceiro,
trabalhando, mas ao mesmo tempo nos santificando. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Devemos seguir paz, trabalhando para a edificação da obra de Deus. Como nós sempre recitamos aqui, o mote da União Auxiliadora Feminina, sabendo que o nosso trabalho do Senhor não é vão no Senhor. Levando a palavra aos perdidos. Se possível, plantando novas igrejas. E assim, o fim virá, quando o Evangelho for proclamado a todas as nações, povos e línguas. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, esta é a palavra do Senhor que eu trouxe para a igreja nesta noite. Despertai, igreja, o Senhor Jesus está voltando. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça com sua graça dia após dia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.